Olá pessoal, eu sou o Thomas da Conversores União, de volta com mais um vídeo para vocês. Esse nosso cliente aqui, ele trouxe um conversor de torque do Nissan Sentra e o conjunto CVT do Nissan Sentra para a gente fazer, tá? Serviço completo. Seguinte, esse carro, ele não foi trocado o óleo da transmissão, tá com óleo original, tá? Então é bom para vocês verem como que fica o óleo original com 230 mil quilômetros rodados. Então é um carro que está muito rodado, tá? Então o que acontece? Aqui a gente tem o conjunto de CVT, que a pista do CVT já está com muito degrau, está gerando patinação. E aqui a correia já gastou. Então quando a gente fizer o serviço todo, vai fazer todas as retíficas, tá? Para poder fazer com que o pistão funcione perfeitamente. Trocar as vedações, fazer retífica das torres, retífica da parte de baixo, retífica do copo, tá? É um serviço que vocês conhecem aí no canal, que a gente sempre posta aí dos CVTs, tá? Esse é um serviço padrão. Já no conversor de torque, já é um caso um pouco especial, porque o conversor de torque, como vocês sabem aí no canal, a cada 100 mil quilômetros é recomendável fazer a manutenção do conversor de torque, tá? Esse carro ele não rodou o suficiente dos 100 mil quilômetros para fazer, ele passou dessa quilometragem. Significa o quê? Que quando você passa de 100 mil quilômetros sem trocar o óleo e sem fazer a manutenção do conversor de torque, a gente gera um problema nessa peça que é a bomba de óleo primária com a turbina do conversor de torque. Essas peças criam folgas. As folgas fazem com que gere mais rotação do motor para menos conversão de torque do CVT. Significa o quê? Que quando você tem uma relação de 10 voltas do motor para 8 voltas do CVT pelo conversor de torque, 2 voltas é perdida no patinamento. Porque, lembra que eu explico, quando aplico o low-cap, então vira 1 para 1, porque o low-cap é uma embreagem que vai no fundo do conversor de torque, ela aplica e ali trava todo o sistema do conversor, uma volta do motor para uma do CVT. No caso, no funcionamento normal, seriam 10 para 8, em teoria, né? Isso pode ser variável. Então, por exemplo, depende da rotação, mas é uma média, 10 para 8. Então, por exemplo, nesse caso aqui, estava dando praticamente, pelo que a gente imagina, né? Lógico, não existe um teste exato, mas pode ser que estava 10 para 4, então é menor do que o que deveria ser original, por causa da folga. O que resulta isso, tá? Resulta de você ter um giro mais alto, você vai gastar mais combustível, o próprio cliente vai ver a economia de combustível do carro porque ele vai ganhar mais força, e quanto mais força no carro, mais economia de combustível, tá? Então aqui a gente tem o conjunto da paleta, tá? Os conjuntos da paleta aqui da turbina, ó, não são soldados desse lado, mas desse lado aqui soldaram. A fábrica soldou, tá? Tem casos que não é soldado nenhum dos dois lados. A gente vai soldar para o cliente, vai fixar todas as palhetas para ele, para ficar fixo que nem essa. Porque quando você tem um conversor tão gasto desse, além do problema de folga que a gente tem naturalmente, quando dá o torque no carro, isso aqui movimenta, porque não está soldado. E automaticamente você perde um pouquinho de pressão. Esse pouquinho de pressão interfere muito na conversão de torque. Então, por mais que é uma besteira, a gente solda. Já os modelos mais novos já vem soldado de fábrica. Ou alguns outros carros mais antigos, de outras marcas, também são soldados de fábrica, tá? Existem vários segmentos aí de carros que não são soldados, tá? Então, a gente vai fazer a higienização do conversor, tá? Aqui no local, a gente vai fazer a limpeza aqui, que já está começando a soltar em volta aqui da cola. Não vai precisar trocar o low-cap, tá? Se tivesse que trocar, é um serviço que a gente cobra a parte para trocar, mas nesse caso aqui não precisa, tá? Por que não precisa? Porque não chegou num ponto de gastar. Por incrível que pareça, a gente tem casos aqui de Nissan Sentra que tem que trocar o low-cap com 100 mil quilômetros na primeira troca. Isso é de como a pessoa utiliza o carro, tá? Então, como a pessoa utiliza o carro, porque as pessoas às vezes dão kickdown muito, que é pisar com tudo. Você não faz isso, né? Uhum. Então assim, quando você não dá o kickdown, quando você não faz ultrapassagem brusca, você não pisa até o fundo, você não tem o patinamento de low-cap, então não começa a soltar. Então essa low-cap, por mais que ela tá um pouco queimada, ela ainda está próximo da cor original. Então se tirar esse excesso de cola aqui que está saindo, esse conversor é capaz de rodar mais 200 mil, 300 mil quilômetros, que agora ele vai fazer a troca a cada 50 mil quilômetros, que é o correto, né? A cada 50 mil, tá? Então aqui, ó, a gente tem o conjunto de mola, ó. Os conjuntos de molas estão bons dele, tá? Todos eles, ó. Porque a gente tem, às vezes, quando isso daqui dá muito tranco, pessoas que dão kickdown,
Então a pessoa está fazendo muita pisagem forte, esse conjunto de mola no amortecimento, na hora que ele bate lá no fundo e trava, tudo que tem dentro do conversor, ele faz isso no conversor. E ali ele vai começar a gastar. Essa mola fica assim até ponto de cair. Então é um conversor que é muito raro aparecer aqui pra gente nesse estado, tá? Com a quilometragem tão avançada e num estado de conservação tão bom, tá? Então assim, catraca do conversor, catraca tá boa, tá? É tudo questão de higienização, tá vendo? As peças estão sujas, mas não tão gastas, mas não no estado de ter que substituir para gerar custo, tá? Então ainda dá para manter aí. Acredito que esse conversor roda até uns 200 mil quilômetros fazendo a manutenção em ordem, tá? E é isso aí, pessoal. Agora vai ser feito o conversor, todo o serviço tem que ser feito. Vai ser feito todo o serviço CVT. E aí o cliente vai trocar a cinta, vai trocar o óleo, tá? A gente também indica trocar o trocador de calor. A gente também tem, vocês conhecem o trocador de calor, que não deixa entrar água na transmissão. Essa transmissão rodou 200 e poucos mil, 230 mil quilômetros e não entrou água na transmissão. Vocês acompanham várias transmissões aí com 60 a 100 mil que entra água, tá? Então essa aqui deu muita sorte e está muito bonita. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.